Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Depois de um ano sem vídeo, provavelmente só teremos vídeo daqui mais um ano, mas eu tenho trabalhado muito no dia a dia com otimização de CPU em Golang, então eu queria gravar esse vídeo para trazer algumas dicas de como você pode já fazer o seu código bem otimizado, né? Sem fazer grandes afinos buscando a performance, mas já ganhando performance, incluindo só algumas coisas no seu dia a dia. Primeiro, queria destacar para vocês quando é que a gente faz uma otimização com CPU profiling, com coisa do tipo, é quando precisa. Por exemplo, eu trabalho em uma app em que ela é basicamente focada em processamento de CPU. Ela tem, em geral, todo o dataset que ela precisa em memória, raramente precisa fazer um fetch externo, e ela trabalha com isso. Em todas as requests eu respondo, então qualquer otimização é um ganho legal, porque eu trabalho aí com 100, 200 instâncias em pé. Então se eu conseguir cortar 10% delas, eu já cortei 20 instâncias às vezes no pico, né? O que me gera uma economia legal de custo. Se não é o seu caso, você trabalha com uma, com duas instâncias, cara, não é o caso aqui de você estar afinando muito o código. Mas algumas coisas que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, como definição de tamanho de slice, você evitar uma conversão, você saber como buscar caminhos para poder otimizar, provavelmente vai te ser útil, beleza? Então vamos para o código, eu vou explicar para vocês como é que eu montei aqui os cenários de exemplo. Esse daqui é o projeto que vocês vão encontrar aí no GitHub, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. E basicamente é um projeto para poder fazer benchmark, eu criei uma função aonde o objetivo é o seguinte, eu tenho a empresa, eu tenho os funcionários dessa empresa, onde na entidade de empresa só está a ID, eu preciso juntar isso, fazer uma busca, por exemplo, em um serviço externo, em alguma coisa, para poder buscar esses funcionários e devolver na resposta enriquecido a empresa já com as entidades de funcionário que eu busquei, beleza? Então, o único benchmark que está aqui nesse projeto por hora é isso. E aí, no Golang, o que é, na verdade, um benchmark, né? Ele é um teste, como qualquer outro, só que sem as asserções. No geral, a gente não checa se o resultado da resposta, se ele bateu com o esperado. Até você pode fazer, mas não é muito comum, não. Normalmente as pessoas têm um teste à parte, separado, executa, valida o que precisa, e você tem o benchmark que executa o máximo de execuções o possível, e aí você até tem alguns parâmetros. Você, por exemplo, pode lançar um Go test, o package, onde está aquele teste, o nome do benchmark, se você quiser executar só um focado. Aqui tem uma flag adicional que a gente vai utilizar, que é o bench memory. Ele basicamente vai dizer quanto de alocação teve, quanto alocou em cada execução. E aqui a quantidade de execuções, menos count igual a 5. É importante você ter múltiplas execuções, porque assim, o benchmark, ele não é comparável. Por exemplo, o benchmark que você executar na sua máquina, o resultado dele só vale para ser comparado com a sua máquina. Ou talvez uma máquina muito semelhante, mas o ideal seria a sua máquina e mais ou menos no mesmo estado. Por quê? Porque eu vou fazer o benchmark de quantos ciclos gastou para poder executar aquilo. Eu estou aqui com o meu projeto. Se eu executar agora máquina parada só gravando o vídeo, o resultado é 1. Se eu abrir algum jogo aqui na outra aba, o resultado é outro. Então é importante você se atentar a esses detalhes e executar mais de uma vez, porque às vezes o código é um pouco interrompido por algum ciclo de CPU no meio da execução, ele pode sair um pouco prejudicado e os outros saem mais ok. Não é raro você não fazer nenhuma otimização e em uma execução única, a próxima parecer que foi mais otimizado. Então beleza, vamos passar aqui no nosso benchmark. Basicamente eu tenho um repositório, que ele está usando aqui um cache do Ristretto, para poder guardar as entidades. Assuma que isso daqui é como se fosse um fetch externo, pode ser o fetch do cache também, não tem problema. Basicamente o que a gente está carregando eu tenho aqui um número aleatório de empresas, eu vou gerar essas empresas com um número aleatório também de funcionários. Alguns dos funcionários estão desativados e eu ainda tenho alguns funcionários que não existem. Os funcionários que existem eu já criei ali no pool de funcionários e as companhias que eu tô criando, ele também tá indo lá pro cache. Então beleza, eu instanciei aqui um serviço e basicamente o benchmark tá fazendo um loop, mandando startar o timer daquela execução. Se você tivesse asserções posteriores, você podia fazer o end timer aqui também, controlar isso mais fino. Eu basicamente executo a função, você vê que eu nem olho o resultado. Agora beleza, a gente vai fazer
duas execuções desse benchmark aqui. Um primeiro para a gente coletar os valores e outra onde a gente vai tirar um CPU profiling dele. Vamos dar uma passada rápida aqui só na função? Ela está construída do jeito mais burro possível, mas não raro, às vezes é assim que a gente constrói mesmo. Eu criei aqui o resultado final, eu recebi os IDs das companhias, gerei aqui o array onde eu vou guardar as companhias para dar resposta, eu fiz o retrieve das empresas, eu vou agrupar todos os funcionários em um array para poder fazer a busca externa. Por que eu estou agrupando? Porque se eu fosse fazer uma busca externa, por óbvio eu não vou fazer um for chamando o serviço externo. Se você fizer isso, você já piorou sua performance total e não é questão do CPU. Você piorou porque vai ser muito pior fazer a request externa, sem falar que seu amiguinho do serviço externo vai ficar um pouco chateado com você. Então nesse caso aqui, eu agrupei tudo em um array, fiz a request externa, existe um fluxo aqui aonde eu basicamente estou filtrando entre os funcionários ativos e os inativos. Peguei aqui os funcionários que voltou à empresa, só que aqui você vê que eu voltei todos os funcionários, né? Não só os dessa companhia. Eu fiz o clássico for dentro de for. Já é uma má prática. A maioria de vocês que for sênior já vai falar, cara, aqui já começou o erro, mas não é raro você encontrar códigos que façam isso. Você tem, às vezes, dois arrays, precisa saber se um está contido dentro do outro, você precisa fazer uma busca por um ID dentro de um array, às vezes nem é um for dentro de for, mas eu faço uma busca em arrays muito grandes, ou às vezes múltiplas vezes eu faço essa busca. Então aqui no benchmark a gente vai tentar trabalhar isso, mostrar como é que a gente otimiza. Então, se for um ID diferente, eu dou um contínuo, e se já for o ID, ele vem aqui, separa entre o ativo e o inativo e faz um break. Tem esse código de log aqui que a gente vai abordar um pouco mais no final, mas por hora vamos deixar ele quieto. E beleza, voltou separado entre ativo e inativo. Quando não achar, seria esse log aqui, mas beleza. Então vamos executar aqui o nosso benchmark. Vamos pegar aqui no readme código. Então beleza, vamos executar aqui o benchmark agora. Você viu, mandei executar, né? Novamente 5 execuções. Ó, gastou sei lá quantos bilhão de nanosegundos para executar. Aqui no resultado é o nome do benchmark, a quantidade de operações que ele fez, quanto tempo gastou por operação, quantos bytes por operação e quantas alocações por operação. O byte depende do tamanho dos objetos, né? Por exemplo, eu posso ter uma alocação de um grupo de bytes muito grande se eu fizer um array gigantesco. Não é o caso aqui. Eu fiz muitas alocações com a quantidade considerável de bytes. E eu só consegui executar uma operação por benchmark. No geral, isso aqui quer dizer que está meio ruim essa função. Aí, o que a gente vai fazer para poder descobrir aonde está ruim? Porque isso aqui é um número global. Para descobrir aonde está ruim, a gente pode executar um CPU profiling. Se você tiver no IDE que já tem esse suporte, tiver algum plugin, você vem aqui e manda executar com CPU Profiling. Se você não tiver, tem command line do Golang que ele gera em alguma tool externa o CPU Profiling. Isso daqui é o que a gente chama de Flame Graph. É aonde que está o mapa de calor de onde gastou o tempo da minha execução. Você botar aqui, ó, CPU Time, por exemplo, mudou nada, porque já era um sample relevante. Você vai ver que tem várias coisas, por exemplo, aqui eu tô no test run, e basicamente a stackzinha de baixo, ela herda o tempo da de cima na porção em que ela gastou o tempo. Então, por exemplo, a benchmark get campaigns and employees, ela tá um pouco grande, tá? A gente vai excluir aqui a parte do teste, porque o setup do teste é irrelevante. Você vê que aqui ainda incluiu, ó, parte do setup do teste. Vamos aqui, eu só tenho duas funções. E você vê que a segunda, ela está completamente contida na primeira. E a primeira tem mais algumas mini operações aqui executando. Isso quer dizer o quê? Que a segunda aqui, na verdade, é que é responsável pelo tempo da primeira, basicamente. Por quê? Porque a primeira está grande, mas a segunda também está grande. E abaixo da segunda você não tem mais nada. E se não tem mais nada, quer dizer que o tempo está gasto aqui dentro. Esse tempo aqui que é o tempo de CPU da função. Basicamente 97,97% do tempo da Get Campaigns and Employees foi feito na Filter Campaign Employees. Por quê? Porque eu estou fazendo um for dentro de for, é um array relativamente grande. Vamos calcular aqui quanto? Eu gerei aqui 100 empresas, eu gerei aqui mais ou menos 600 funcionários, então eu tenho
100 vezes 600 dá o quê? 60 mil. Então, ou seja, para cada 100 eu posso estar fazendo até 60 mil loops, assumindo que o funcionário esteja na última posição. Como que a gente pode otimizar isso? Preparando um pouco mais os dados, de forma que eu otimize a minha busca. Uma forma muito simples de você fazer isso é simplesmente guardar em um mapa. Então, dá um segundinho, eu vou aqui refazer no mapa, vocês vão ver um pouco só os cortes do que eu estou fazendo. Aqui eu basicamente carreguei do externo. Eu vou agora colocar esse employees aqui organizado em um mapa por o ID, com o ID da própria employees. O Copilot já deu a resposta aqui, eu pulei. Se não found, beleza. Se não found, a gente vai fazer esse log aqui e dar um continue. Por hora eu vou deixar ele comentado. Aí beleza, tirou o for e a gente faz isso aqui. Aí não precisa mais de break porque eu não estou mais dentro de uma coisa. Tá feito. No geral, eu sempre tenho um teste auxiliar para poder garantir que o refactor que eu estou fazendo não quebrou nada, tá? Então nós vamos executar aqui os testes e garantir que está tudo certo. Beleza, testes passando. Apesar de que o benchmark também vai executar os testes, como está na pasta. Mas agora, ó, vamos executar de novo. Vamos separar aqui o output em um TXT para a gente ir comparando. Before any optimization. Vejam o como mudou o resultado. Ó. Olha só. A minha alocação mudou? Mudou. Eu até aloquei mais, né? Faz sentido, estou criando um mapa. Quantos bytes eu gastei por operação? Gastei mais, porque eu criei um mapa. Mas o tempo que eu gastei para poder executar a operação. Você vê a primeira, lembra que eu falei que dá de grandes divergências? A primeira foi 33, a segunda já foi 82. Concorda? Com o mesmo recurso, beleza, gastei o dobro de memória, Mas, ainda assim, eu cheguei a executar 88 operações no mesmo espaço, aonde antes gastava uma operação. Isso aqui é o que normalmente acaba otimizando o seu P99, P39, né, que são os piores casos. Muitas vezes, você buscava uma companhia só, o resultado não estava prejudicado de nenhuma forma. Mas quando você busca várias, é aí que isso piora a sua performance e é onde você pode trabalhar uma otimização. Então, legal. A gente vai refazer aqui agora o CPU Profiler para a gente ver como ele mudou. Vamos gerar o Flame Graph. Você vê que agora deu tempo até de aparecer vários traces que antes não apareciam. Quer dizer que eles não estavam lá? Não quer dizer não, eles estavam lá. Vou acessar mapa até que não, né? Porque a gente não tinha mapa lá. Aqui, ó, busca dentro do ristreto, que é a busca dentro do meu cache, né? O acessar mapa agora que é dentro do ristreto, esse daqui já tinha, mas ele não aparecia porque eu estava fazendo uma operação tão grande que a CPU disso daqui era irrelevante, então acaba não aparecendo no Flame Graph. Mas uma função que mudou considerável é Map Assign. Map Assign é, por exemplo, quando você pegou uma operação, pegou um elemento e empurrou para dentro do mapa. Mas existe um porém que é o seguinte, aqui a gente não definiu o tamanho de nada, tá vendo, ó? Os meus slices estão com tamanho padrão, se não me engano é 10 de size. A minha criação de mapa também não tá criando nada aqui de tamanho definido. Então, basicamente, eu estou fazendo aqui um tamanho que ele vai, acho que iniciar em 10 ou 20 posições, mapa. E à medida que eu chegar no limite desse cara, o que ele vai fazer, tanto no slice quanto no mapa? Ele vai provisionar um slice ou um mapa com o dobro de tamanho, vai fazer a movimentação dos elementos que estavam no mapa ou no slice antigo para o novo mapa ou slice, e assim vai. A hora que ele bater o tamanho de novo, o que vai ocorrer? A mesma coisa. Ele vai pegar e vai dobrar de tamanho e vai crescer. Então você concorda que ao invés de eu alocar direto a memória que eu preciso, na quantidade que eu preciso, o que eu estou fazendo é, toda vez que eu bato no limite, eu estou crescendo ele de volta. E aí eu gasto GC para poder coletar o mapa que eu descartei, eu aloquei mais memória do que eu precisava e não foi otimizado porque eu gastei CPU movendo de um mapa ou de um slice para o outro. Por exemplo, no caso do map eu preciso fazer o rehash, né? Porque no caso do map eu calculo a posição aonde ele vai cair em um bucket, né? Se eu aumentei ele, aumentou a quantidade de buckets, eu preciso agora vir fazer um rehash. E internamente também o map utiliza array, então você vê ele criando array, alocando memória, alocando
memória large, tá vendo? Quando eu tenho tamanhos muito grandes, que é o meu caso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar só fazendo aqui, ó, nesse mapa que a gente criou, para vocês verem o quão muda o resultado. A gente vai fazer um make. Em qual tamanho? No tamanho que eu busquei. Porque eu já sei qual o tamanho. Todos os elementos estão aqui, ó. Eles vão sair daqui e vão para dentro desse mapa. Então, só por definir o size aqui, vamos executar aqui o nosso benchmark para vocês verem o quanto isso vai mudar a quantidade de bytes alocados. Você vê, ele já executou um pouco mais de operações, mas isso daqui pode ser algum outlier, mas parece ter executado um pouco mais. Por óbvio, para poder ter cabido mais operações, ela tem que algumas delas terem sido menores, tá? Esse cara aqui, ó, eu vou apagar porque ele está trabalhando nossa análise, tá? O 33, ele diria que é o pior outlier. Dá pegar o do meio aqui, foi mais certinho. Você vê que a quantidade de alocação já não mudou muito. As operações de alocação que eu fiz foram mais ou menos padrão. Mas os bytes alocados agora fazem muito mais sentido, ó. Ao invés de, nem sei que número é esse aqui, ó, começa com 20, ele está começando com 15. Ou seja, 25% menos bytes por operação. E por não ter que movimentar as coisas de lado, não ter que estar fazendo tanta alocação, isso daqui acaba melhorando um pouco a performance. Também pode executar um outro tipo de teste, que é o Memory Profiling. É o outro tipo de Flame Graph, só que agora focado na alocação de memória ou na quantidade de memória, ao invés de necessariamente a CPU, que foi o que a gente tirou. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Memory Profiling que eu fiz. Você vê, eu tenho a opção de quantidade de objetos alocados e espaço alocado, que correlaciona com os dois valores aqui, né? A quantidade de objetos é aqui e a quantidade de espaço é aqui. Você vê que no Memory Profiling, tá aqui, ó, basicamente tudo foi alocado aqui, ó, no Get Employees by ID. Porém, aqui talvez não tenha muito como correr, porque eu tô buscando do meu cache e tô colocando para dentro do mapa. A única diferença é que eu tô fazendo um cache, né? Eu tinha ponteiro e agora eu tô colocando para dentro de um array sem ponteiro. Tudo bem. Aqui pode ser uma alternativa de otimização, teria que testar. Algumas vezes o meu objeto é muito grande e ficar fazendo a cópia pelas stacks, que é o que vai ocorrer basicamente toda vez que eu passar ele para outro método, é até uma crítica que as pessoas às vezes fazem, que está um pouco focada em otimização de CPU, é que às vezes você tem muitas quebras de método, você acaba piorando um pouco a performance. Por quê? Porque às vezes eu preciso fazer a cópia da stack para poder passar para a próxima parte, criar uma nova stack. Vamos fazer um teste? Não garanto que vai dar certo. Vamos transformar esse cara aqui tudo em ponteiro? Aí eu não preciso materializar isso aqui, devolvo como ponteiro. Você vê que ele quebrou aqui o meu contrato. Eu vou mudar aqui, tudo ponteiro. Vou botar, estou mudando o contrato totalmente. Vamos executar e ver se tem alguma otimização. Várias vezes é normal que dentro do processo de otimização a gente faça coisa que não deu resultado. Aí o que a gente vai fazer? Vai sair revertendo. Apesar que o ideal era eu ter feito um commit da parte que deu sucesso, né? E depois só reverter. Agora eu vou ter que reverter no Ctrl Z aqui. Vamos executar e ver se vai dar bom. Ih, quebrou os testes. Beleza, corrigiu os testes. Vamos executar aqui, ó. Vejam que com o uso de ponteiro, ao invés de fazer a cópia do objeto, ou seja, passar ele por valor, ficou muito mais otimizado. Por que que isso daqui rola, né? Novamente, se eu passar por valor, eu preciso fazer a cópia ao longo das stacks. Eu tinha ali múltiplos métodos. Você vê, ele veio do meu cache, então tem que fazer a cópia de volta. Aí eu passei ele como parâmetro para outra função. Por quê? Porque eu gerei o mapa, devolvi ele para trás. Cópia. Passei ele como referência para uma outra função para fazer o filter. Cópia. Eu utilizando o ponteiro, eu acabo tendo otimização nesse ponto. Quanto de memória eu fiz aqui a menos? Metade, basicamente. Ó. Eu saí do 160 para 74. Então, melhorou consideravelmente. Aí é por você. Se faz sentido estar usando ponteiro nesse ponto, se não tá. No meu caso aqui, seria uma otimização que eu manteria, porque não faz sentido para mim manter o dobro de memória para não passar o ponteiro. Vamos agora fazer mais uma vez o Memory Profiling. Eu estou focando mais no Memory porque foi a parte que mais piorou depois da primeira otimização. Agora, eu já não sei muito se tem para onde eu correr aqui, ó. Não sei. Eu não tô vendo possibilidade de otimização aqui, não. Tem métodos que você vai olhar e vai falar, cara, aqui não cabe mais otimização. Beleza, vai seguir jogo, né?
ele é o principal aqui, eu teria que ir para outras possibilidades de otimização. Outra opção era puxar um chat de AI aqui e pedir para ele tentar otimizar e você roda o benchmark. Se melhorar, beleza, se não, você descarta. Mas beleza. Aqui eu ainda tenho vários pontos no meu código, agora eu vou fazer não tão intencional, tá? Eu já vi que definir o tamanho dos maps vai otimizar, então eu vou sair definindo em todo local que eu já sei qual o tamanho. Aqui eu já sei qual o tamanho, Employee IDs to Retrieve. Esse daqui eu não sei o tamanho, eu tenho que fazer um append de tudo. Mas também talvez valha você se questionar se o crescimento desse coisa aqui não vale eu contar antes. Vamos fazer a primeira otimização, depois a gente volta aqui e a gente vê se faz sentido. Vamos rodar aqui só a primeira otimização para a gente ver o valor? Você vê, definir o tempo, definir o tamanho ali já não mudou nada, ó. Tá mais ou menos igual. Porque ali é pouco tamanho. Você vê, eu tenho no máximo 100 companhias, né? Então a rede não tem muita chance de crescer. Agora, esse daqui é um cara que ele tem muita chance de crescer. Vamos fazer um palpite? Às vezes, alocar um array um pouco maior é mais vantajoso do que fazer ele crescer ao longo do caminho. Eu não sei qual o tamanho ideal, porque eu não sei qual é ativo e qual é inativo, mas eu vou instanciar todos eles com o pior valor possível, ou seja, com o tamanho máximo de employees. Vamos ver se isso otimiza alguma coisa. Às vezes, no meu trabalho, eu tomo essa decisão de criar arrays um pouco maiores para poder lidar com isso. Beleza. Você vê que agora eu tenho menos alocação, só que no geral eu aloquei mais. Faz sentido por quê? Qual foi a mudança que eu fiz aqui? Ó? Eu botei todos com max size, então eu aloquei objetos maiores, porém eu fiz menos alocações. Vou facilitar a vida do GC, mas eu preciso de um pool maior de capacidade de memória. Não muito maior. Às vezes dá para você fazer palpites se você conhece a sua estrutura. Por exemplo, os funcionários inativos, vamos supor que ele seja só uma porcentagem. Ele é só uma porcentagem em relação aos ativos. A maioria é ativo. Então eu posso criar aqui o de inativos um pouco menor. Vamos supor que eu vou dividir por 2. Talvez faça sentido até você ter numa variável e explicar. Aí o próximo vai falar, pô, que esse magic number aqui, por quê? Então você vê que agora eu provavelmente vou reduzir a alocação igual, mas eu também vou reduzir os bytes por operação. Agora eu acho que eu consegui o melhor dos dois mundos, ó. Com um negócio que o próprio código não me diz, mas eu sei que inativos é menor, eu mesmo criei o benchmark. Mas de repente tu pode fazer um select na sua base aí e saber qual é essa proporção. Aqui ó, legal, pouquíssima alocação, menos bytes, um tempo aqui, ok. O tempo quase não mudou, você vê, foi mais ou menos a mesma coisa. Vamos fazer um último teste aqui com a alocação de tamanho. Aqui, ó. Esse daqui é um array grande, porque eu tô botando todos os employee IDs. Vamos ver se faz sentido contar esses caras antes para poder já criar um slice no size certo. Nós vamos fazer um for antes, só para poder somar o size. Aí agora nós vamos fazer o size. Vamos fazer um teste para ver se melhorou. Se não melhorou, a gente desfaz. Teve uma mini redução aqui na quantidade de bytes. Você vê, o tempo parece ter ou caído ou não mudado basicamente nada. Você vê, mais ou menos mesma coisa em tempo. Muito pouquinho, um pouquinho menor. A quantidade de bytes reduziu, a quantidade de alocação, mesma coisa. Então você vê que, não necessariamente, algumas pessoas iriam por contra-intuitivo. Eu fiz 2 for para poder fazer a mesma coisa. É ruim. Mas a depender, para poder você salvar um pouco de memória, o impacto às vezes em CPU é descartável e você salvou um pouquinho de memória. Quanto de memória eu salvei aqui? Vou ser sincero com vocês que é muito pouquinho, né? Porque saiu da casa dos 60 para 59. Então, aí fica para você dizer se faz sentido você manter ou não. Nesse caso aqui, vou te ser sincero que num trace global da aplicação, isso aqui seria tão pouco que eu acho que eu reverto. Só que eu acho que eu não manteria. Vamos lá para o último ponto que eu queria mostrar para vocês, que é o impacto de você ter, às vezes, log, print, coisas do tipo que você acha que o impacto é pouco, mas às vezes o impacto
é grande. Vamos botar esse log aqui para todas as vezes que eu não achar valor. Você vai ver que vai virar um pouco de bagunça aqui o meu log, porque o log atrapalha no benchmark. Eu teria que talvez suspender. Você vê, vários not found. E só de gerar o log, isso daqui já impacta a minha performance. Por exemplo, se eu tiver muito log sendo gerado pela minha app, eu sair aqui, ó, dos outros benchmarks de 80 execução a 30 execução. Eu gastei muito mais tempo para poder fazer. A quantidade de bytes quase não mudou, mas eu tenho mais alocação. Aí você fala, pô, por que dessa alocação? Vamos executar aqui um memory profiling dele para vocês verem o que rola quando eu estou fazendo esse log aqui. Aqui, ó, vamos na parte onde é log, ó, que apareceu. Ele tem um append, é normal, mas tá vendo isso aqui, ó? Ele tá fazendo um UID e string, porque eu tô passando o company ID e o employee ID, eles são o ID. Ele precisa gerar uma representação visual para mim. E várias vezes as pessoas passam aqui dentro de um log um mapa inteiro, um objeto inteiro. Em todos esses casos, eu preciso fazer algum nível de serialização para poder gerar a string desse cara. Então, se o log não for útil, ou se, por exemplo, eu estou logando um objeto inteiro, poderia de repente estar logando só o ID. Tem que logar aquilo que for útil para você. E muitas vezes, se você fizer um FMT aqui também, para poder gerar a string, você já está pagando o custo, mesmo se você vai usar ou não essa string. Então, às vezes, até a string de debugging que você gera, você tem que ter um raciocínio e saber se aquilo lá faz sentido, se não vai prejudicar a performance da sua aplicação. É para ficar paranoico com log? Não é. Mas se você trabalha com coisa otimizada para CPU mesmo, talvez faça sentido. Quantas alocações eu fiz? 65 mil. Mais um dos objetos aqui, ele está dentro do for. Você vê o company, ele é repetido múltiplas vezes. O que eu vou fazer aqui, ó? Beleza, vou extrair company ID para fora. Aí ao invés de passar o ID aqui, eu vou passar o company ID as string. Não vou fazer a mesma coisa para o employee, porque esse cara aqui eu não vou reusar ele. Então também não vai fazer diferença nenhuma. Mas esse cara aqui eu estou reusando possivelmente, porque dentro do for eu posso fazer várias conversões. Eu tinha feito 65 mil. E a quantidade de alocação que eu gastei? 51.900. Vamos executar de novo? Você vê, ó, já não foi 51 mil, já foi 50 mil. Na minha aplicação, isso aqui costuma ter um impacto muito grande. Por exemplo, eu tenho todas as informações cacheadas. Então, ao longo dos usos das informações desse cache, várias vezes eu faço log, faço várias coisas. Então, o que eu faço? Já no cache, eu já preparo, então o objeto costuma ter aqui um company ID, ele já costuma ter essa informação já preparada como um company ID as string. Então ele tem os dois valores, o valor já como o ID e o como string. Quando eu vou logar, eu uso como string, isso acaba reduzindo a minha alocação de objetos. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Eu espero que as dicas tenham sido úteis para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem botar aí no comentário. E até no próximo vídeo, quando eu tiver tempo, daqui sei lá quando. Um abraço para vocês e até a próxima.